Terça-feira, 8 de agosto de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques dessa edição. Definidos os novos prefeitos e vice de Tubarão em Santa Catarina. Câmara Municipal faz eleição indireta após renúncia do prefeito e vice. Mulher morre atropelada na BR-101 e criança fica gravemente ferida. Acidente ocorreu próximo a uma passarela de pedestres. No Rio Grande do Sul, Polícia Civil identifica desmanche e faz a maior apreensão de sucatas da história. Festejos Farroupilhas 2023 são lançados e Estado Gaúcho se prepara para uma semana de tradição. No nosso giro internacional, incêndio de grandes proporções atinge Portugal e segue em direção ao Algarve. Tem a previsão do tempo ao vivo no estúdio para a sua região. E você vai ver ainda, a poluição dos oceanos é a menor do que a esperada, mas cientistas alertam para a duração dos materiais encontrados. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo, agora são 8h05. Foi eleita ontem, de maneira indireta, o novo prefeito e vice de Tubarão. Os novos chefes do executivo devem administrar a Cidade Azul por 1 ano e 5 meses. A Câmara de Vereadores estava cheia para poder acompanhar a escolha do novo chefe do Executivo de Tubarão. Algumas pessoas estavam acompanhando de fora da Casa de Leis o voto de cada um, que ocorreu de maneira nominal e aberta. Eram 2 chapas concorrendo ao cargo. Cada candidato teve 5 minutos para apresentar as propostas do que pretende fazer do município durante 1 ano e 5 meses à frente do Executivo. O resultado fez com que o mesmo grupo político continue administrando a Cidade Azul. Jairo Cascais é do PSD. E o vice, Moisés Nunes, que também é vereador do Progressistas, partido do ex-prefeito Juarez Ponticelli. A chapa composta por eles recebeu 10 dos 15 votos da Câmara de Vereadores. Então nós vamos ainda sentar, porque uma eleição foi muito rápida, não deu tempo para a gente criar um programa de governo, até porque existia um programa de governo do governo anterior, mas nós temos que colocar nossas vontades, nós temos que colocar aquilo que a gente pretende, né? Eu acho que tem muita coisa ainda para, muitas obras, muitas ideias para ser colocada em prática, sem perder o foco naquilo que tem que acontecer, que está em andamento. A outra chapa que concorreu era composta pelos vereadores José Luiz Tancredo, do MDB, como candidato a prefeito, e Denis da Silva Matiola, do PSDB, candidato a vice. Os dois receberam apenas 1/3 dos votos válidos. Eu acredito que nós, aqui na Câmara de Vereadores, vamos continuar fazendo o trabalho, mesmo ali sabendo que já estava com os 8 votos, mas teve vereadores que mantiveram, e é 1/3 dos votos da Câmara, são 5 votos. Isso é muito representativo. Para quem começou há 6 anos e meio com 1 contra 14, agora é 5 contra 10. Eu acho que a gente começa a tomar uma direção. Vamos fiscalizar mais, porque os recursos que vão ser a continuidade do governo, porque era uma chapa de situação contra a de oposição. Nós vamos continuar fiscalizando para que vista o dinheiro público de uma forma correta para o cidadão tubaronense. Com o prefeito Juarez Ponticelli e o vice Caitor Casque presos em fevereiro, investigados na Operação Mensageiro por supostas fraudes no setor de coleta de lixo em Tubarão, a cidade vinha sendo administrada por Gelson Bento, que era presidente da Câmara no momento da prisão. Com a renúncia de Juarez e Cai no início de junho, a Câmara organizou a eleição em 30 dias, que por lei deveria ocorrer de maneira indireta. Com a eleição feita, os vereadores foram empossados ao cargo imediatamente. Olha, nós estamos pegando um governo tampão, né? Um governo que vai tocar a cidade aí num 1 ano e 5 meses, né? É um período muito curto, tem muitas obras em andamento, a gente tem que dar continuidade. Isso tudo tem que ser olhado com muito carinho e tentar, né, tocar isso para frente, para não deixar parar. O município vinha num desenvolvimento muito grande, né? E a gente não esperava por tudo que aconteceu. Então a gente está aí para contribuir com o município, contribuir com o nosso prefeito eleito, Jairo. Nós temos que pensar em Tubarão agora. Eu e Moisés se comprometemos a não sermos mais candidatos aí até o final do mandato, com essa responsabilidade, porque se nós começarmos a pensarmos em eleição, nós vamos começar a fazer todo aquele jogo de criar partido, de criar situações que nos favoreçam para a eleição do ano que vem. Mas com esse comprometimento meu e do Moisés,
nós vamos ter a liberdade de conversar com todos os partidos, com todos os deputados, com todas as forças vivas da nossa cidade. Nós vamos precisar de enfrentamentos na administração do nosso município, situações que podem até ser levantadas novamente por inquéritos policiais, investigações aí do Ministério Público, e tudo isso o prefeito atual vai ter que ter um enfrentamento muito grande, justamente para estancar essas situações e começar um novo mandato, apesar de curto, mas que pode ser feito muitas realizações. Um dos grandes desafios na nova gestão é resgatar a credibilidade do Poder Executivo Municipal, abalada pelos escândalos de corrupção. A cidade passa por um momento difícil. A cidade passa pelo momento de descrédito, né? Um pouco também por falta de nós mesmos, políticos, não ajudarmos a mostrarmos o que está acontecendo de bom. E nós como gestores agora, eu, o vice e a nossa equipe, vai ter que dar esse choque de gestão, essa esperança para o tubaronense, para que a gente possa continuar e conseguir o que é bom, o que é certo para o nosso povo. Acredito que tu não tem como limpar tudo, porque quando tu tens uma situação que ganha eleição, tem muita coisa que vai continuar errada, e nós vamos estar aqui para fiscalizar. O prefeito Juarez Ponticelli responde em liberdade e o Caio Tokarski, vice, segue preso. A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul registrou o maior volume de apreensão de sucatas automotivas da história na Operação Desmanche. Os agentes apreenderam 1.000 toneladas em uma empresa de desmontagem irregular de caminhões no município de Estrela, no Vale do Taquari. A ação, que ocorreu nesta terça-feira, resultou em 2 prisões por receptação, além de notificações administrativas pelo Corpo de Bombeiros Militar e por crime ambiental. Entre a sucata foi encontrado um motor com numeração suprimida. E olha que tristeza essa notícia, né? Na noite de ontem, na BR-101, no município de Palhoça, na Grande Florianópolis, um acidente vitimou uma mulher de 36 anos. Por volta das 9h30 da noite desta segunda-feira, uma mulher de 36 anos e uma criança de aproximadamente 2 anos foram atropelados no quilômetro 220 da BR-101 em Palhoça. A vítima tentava cruzar a rodovia no sentido sul-norte, em local próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, quando foi atingida por uma motocicleta e em seguida por um caminhão. De acordo com informações da PRF, a mulher morreu no local e a criança foi encaminhada para o Hospital Regional de São José com lesões graves. O condutor da motocicleta, de 55 anos, sofreu lesões leves e os ocupantes do caminhão saíram ilesos do acidente. A cerca de 500 metros do local do atropelamento, existe uma passarela para pedestres que liga o bairro Aririú da Formiga à Guarda do Cubatão. Durante o socorro, as 2 pistas do sentido norte foram interditadas, formando uma fila de aproximadamente 5 quilômetros. O trânsito voltou ao fluxo normal por volta das 11h30 da noite. E você vai ver a seguir: reunião de cúpula no Brasil define medidas para salvar a Amazônia. Em Portugal, incêndio de grandes proporções segue em direção ao Algarve, região turística do país. E ainda nesta edição, Rio Grande do Sul lança os festejos Farroupilhas 2023 e se prepara para uma semana de tradição. Tem a previsão do tempo ao vivo com o Carlos Eduardo e a descoberta dos cientistas de que a poluição dos oceanos é menor do que é esperado. No Comprão eu pago com qualquer cartão. Tem de crédito ou débito, é sem complicação. Aqui todo cartão faz um Comprão. Banana branca, R$ 3,49 o quilo. Cebola, R$ 2,49 o quilo no cartão Coque. Fácil assim, só no Comprão. Alcatra com maminha inteiro a vácuo a partir de R$ 25,90 o quilo. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, levando 3, fica por R$ 3,99 cada. Omo, lavagem perfeita, 2,4 kg, R$ 27,99. E leve tudo no cartão. Melhor preço é no Comprão. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você.
Royal Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Estamos de volta, agora são 8 horas e 14 minutos. E começou nesta terça-feira em Belém do Pará a cúpula que busca soluções para salvar a floresta amazônica. O encontro conta com a participação de representantes dos 8 países que abrigam a maior floresta tropical do mundo. A cúpula da Amazônia começou nesta terça-feira na cidade de Belém, no Pará, com uma grande expectativa por acordos concretos que permitam interromper a destruição da maior floresta tropical do planeta. Liderados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os 8 países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônia se reúnem para discutir estratégias contra o desmatamento, o crime organizado e ações para o desenvolvimento sustentável da região, que abriga quase 10% da biodiversidade do planeta. Também estão presentes os presidentes da Bolívia, Luiz Arce, da Colômbia, Gustavo Petro, do Peru, Dina Boluarte, o primeiro-ministro da Guiana, Mark Phillips, e a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, que substituiu o presidente Nicolás Maduro, ausente devido a uma infecção no ouvido. O Equador e Suriname estão representados por ministros. Considerada durante anos o pulmão do planeta, a Amazônia está, segundo os cientistas, perto do ponto de não retorno, a partir do qual passará a emitir mais CO2 do que absorve, agravando a mudança climática. Os acordos da cúpula serão concretizados na Declaração de Belém, adotada ao final do primeiro dia e que vai listar novas metas e tarefas. Um dos principais desafios é conseguir um compromisso conjunto para erradicar o desmatamento até 2030. Nova York quer implementar a primeira tarifa de circulação de veículos nos Estados Unidos, mas a medida enfrenta uma dura oposição, inclusive por parte dos motoristas dos icônicos táxis amarelos. A grande metrópole quer seguir o exemplo do que ocorre em Londres e Singapura para melhorar a qualidade do ar na cidade e descongestionar as engarrafadas ruas de Manhattan. Autoridades de Nova York pretendem criar a primeira tarifa de circulação de veículos nos Estados Unidos. A ideia também busca aumentar a receita essencial para modernizar um sistema de metrô em ruínas, usado por cerca de 4 milhões de nova-iorquinos todos os dias. Mas o caminho tem sido tortuoso, já que enfrenta uma dura oposição, inclusive por parte dos motoristas dos icônicos táxis amarelos. Eles dizem que as taxas seriam repassadas no valor da corrida, tornando o táxi menos atrativo para turistas e moradores. Prevista para entrar em vigor em 2024, a medida já foi contestada na Justiça, o que expõe a dificuldade de se tributar os motoristas em um país onde o carro é o rei do transporte. As autoridades insistem que a cobrança da taxa ajudará o meio ambiente ao reduzir a poluição. Ela ainda tornaria o tráfego na agitada cidade mais eficiente, reduzindo o tempo de deslocamento. Centenas de bombeiros lutam para apagar o incêndio que assola o sul de Portugal e que queimou milhares de hectares de terra e obrigou a evacuação preventiva de cerca de 1.400 pessoas. O incêndio florestal teve início no sábado na região do Alentejo e se alastrou para o sul em direção ao Algarve, um dos principais destinos turísticos de Portugal. As altas temperaturas e os ventos fortes dificultam o combate às chamas, que destruíram cerca de 6.700 hectares de terra. E olha que curioso, um vídeo divulgado na rede social mostrou um lapso de tempo de nuvens de tempestade se movendo rapidamente sobre Reston, na Virgínia. Pessoas em todo o leste dos Estados Unidos foram alertadas sobre possíveis tornados, ventos fortes e grandes pedras de granizo antes do final do dia. O Serviço Nacional de Meteorologia disse que mais de 29 milhões de pessoas vivem em uma área do Alabama ao oeste do estado de Nova York, onde há risco de tornados. Em alguns lugares podem ter ventos superiores a 120 km por hora
e granizo maior do que bolas de golfe. Portanto, fica o alerta, né? E um homem acusado por Israel de ser terrorista teve a casa demolida nesta terça-feira na Cisjordânia. Ele foi morto em março deste ano. O exército de Israel demoliu na madrugada desta terça-feira a casa de um palestino acusado de ter matado 2 israelenses na Cisjordânia ocupada, de acordo com um comunicado das Forças Armadas. A nota chamou o homem de terrorista e afirmou que ele teria disparado e matado 2 irmãos no final de fevereiro. O homem, membro do braço armado do movimento islamita Hamas, foi morto em março durante uma incursão israelense em Jenin, no norte da Cisjordânia. A política de destruir casas de palestinos acusados de executar ataques mortais contra israelenses tem sido denunciada por organizações de direitos humanos, mas o governo de Israel afirma que as demolições têm um efeito dissuasivo. O movimento Hamas afirmou em um comunicado que a política de demolições tinha um resultado ineficaz para quebrar a resistência. O norte da Cisjordânia, ocupado por Israel desde 1967 e reduto de grupos armados palestinos, tem sido cenário de frequentes enfrentamentos. Pelo menos 212 palestinos e 28 israelenses morreram desde o início do ano em episódios violentos relacionados com o conflito, de acordo com uma contagem da AFP a partir de dados oficiais. Chuvas fortes inundaram o sul da Escandinávia, causando o descarrilhamento de um trem e a inundação de estradas, no que autoridades da Suécia e da Noruega alertaram que pode se tornar o sistema climático mais extremo a atingir a região em décadas. Os meteorologistas suecos e noruegueses emitiram alertas vermelhos, o nível de alerta mais severo, abrangendo vários dias esta semana, e disseram que os locais mais atingidos podem receber um mês ou mais de chuva normal em 24 horas e as piores inundações em 25 anos na Noruega ou 50 anos para a Suécia. Um trem transportando mais de 100 passageiros descarrilhou no leste da Suécia quando a chuva destruiu parcialmente o aterro da ferrovia. 3 pessoas ficaram feridas. E uma equipe de cientistas americanos afirmou na segunda-feira ter conseguido repetir um experimento de fusão nuclear, mas desta vez com maior produção de energia. No futuro, esse método pode reduzir a dependência de combustíveis fósseis e não oferece risco de catástrofe nuclear. Os Estados Unidos fizeram um novo experimento de fusão nuclear. O Laboratório Nacional Lawrence Livermore, da Universidade da Califórnia, anunciou na segunda-feira que havia repetido uma reação nuclear que produziu mais energia do que foi usada para causá-la. Os cientistas já haviam conseguido essa façanha em dezembro passado, mas desta vez o teste produziu um rendimento maior. A fusão nuclear é considerada uma fonte de energia limpa, abundante e segura que pode permitir à humanidade reduzir sua dependência do carvão, petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos que estão causando uma crise climática global. Mas ainda há um longo caminho a percorrer antes que seja viável uma escala industrial, abastecendo residências e empresas. As usinas nucleares atualmente usam a fissão, a divisão do núcleo de um átomo pesado para produzir energia. Já a fusão nuclear combina 2 átomos de hidrogênio para formar um átomo de hélio mais pesado, liberando uma grande quantidade de energia. Esse processo ocorre dentro das estrelas, incluindo o Sol. Na Terra, as reações de fusão podem ser desencadeadas pelo aquecimento do hidrogênio a temperaturas extremas dentro de dispositivos especializados. Como a fissão, a fusão é livre de carbono durante a operação, não apresenta risco de catástrofe nuclear e produz muito menos lixo radioativo. E você vai ver depois do intervalo que o Rio Grande do Sul lançou os festejos Farroupilhas deste ano. Mês de julho foi o mais quente já registrado no planeta. Tem a previsão do tempo ao vivo aqui no estúdio. E a poluição plástica nos oceanos é a menor, mas bem mais duradoura.
somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. O que estava previsto se confirmou. O mês passado bateu o recorde de mais quente já registrado na Terra. Os efeitos do aquecimento global geraram incêndios, ondas de calor e prejudicaram pessoas em diversas regiões. Julho de 2023 bateu o recorde de mês mais quente já registrado na Terra, 0,33 graus Celsius acima do recorde anterior, de julho de 2019. Os dados são do Observatório Europeu Copérnicos. O mês passado também foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o mundo, com temperaturas médias na atmosfera 0,72 graus mais elevadas do que as registradas para julho entre 1991 e 2020. Em 27 de julho, especialistas já consideravam extremamente provável que julho se tornasse o mês mais quente já registrado, com todas as estações combinadas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a humanidade saiu da era do aquecimento global para entrar na ebulição global. Os oceanos também são vítimas do fenômeno preocupante. As temperaturas registradas na superfície do mar estão muito mais elevadas desde abril e os níveis registrados em julho não têm precedentes. O Observatório Copérnicos também indica que o gelo marinho antártico atingiu o menor nível para o mês de julho desde o início das observações por satélite, 15% abaixo da média do mês. O ano de 2023 é o terceiro mais quente até o momento, 0,43 graus acima da média recente e uma temperatura média global em julho 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. O resultado é simbólico porque é o limite mais ambicioso estabelecido pelo Acordo de Paris de 2015 para limitar o aquecimento global. E agora uma notícia curiosa lá no nosso site, pixtv.com.br, o endereço da notícia. Olha que legal, a gente vai ver aqui na tela. Lá no Rio de Janeiro, agora os pets, os que fazem parte da nossa família, terão a obrigatoriedade de serem registrados. Eles vão ter praticamente um RG. É isso mesmo, de acordo com essa nova norma, os tutores, portanto, agora são obrigados a registrar os bichinhos. O registro é simples, basta levar os documentos dos tutores, como CPF, endereço e também os dados do animal de estimação. E vale lembrar que se os animais forem transferidos para outros tutores, é preciso também fazer a transferência. Tudo isso e mais notícias lá no nosso site pixtv.com.br, o seu endereço da notícia, tem todas as atualizações, inclusive vocês podem rever as reportagens que vão ao ar aqui no Pix News. Também os destaques da programação e clicando aqui, você pode ir direto para a nossa newsletter lá no LinkedIn. Tem todas as notícias e informações que a gente repercute aqui na nossa programação. E foi realizado hoje o lançamento dos festejos Farroupilhas 2023 que ocorrem em setembro lá no nosso Rio Grande do Sul. A celebração foi realizada nesta manhã no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, com o objetivo de divulgar e promover os festejos realizados de 14 a 20 de setembro no estado do Rio Grande do Sul. Em um café da manhã campeiro, também foi feita a entrega da medalha Simões Lopes Neto, que reconhece personalidades pela atuação no campo cultural. Neste ano, a distinção foi concedida a Ilva Maria Goulart, Loma Pereira e Oscar Fernandes Gress. O evento reuniu a cultura do estado na gastronomia, na vestimenta e músicas tocadas, que reforça a identidade gaúcha. Então, esse espírito que a gente valoriza da alma gaúcha, nos festejos farroupilhas que estão sendo lançados, é muito mais do que o jeito de se vestir, o galpão que nos acolhe, mais do que o churrasco e o chimarrão. Tudo isso é simbologia importante, porque nos conecta com essa identidade, mas a verdadeira alma gaúcha que a gente valoriza é o que está dentro do coração e das mentes, dessa vontade do gaúcho de afirmar um jeito de viver e um desejo de construir um futuro que seja melhor para todos. A queda de um helicóptero da Marinha do Brasil deixou 2 mortos e 9 feridos durante treinamento realizado na região de Formosa, no estado de Goiás.
Em nota, a Marinha informou que o acidente foi com uma aeronave UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral. Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 tripulantes estavam no helicóptero. A Comissão de Investigação de Acidente Aéreo iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido. E o Carlos Eduardo já está aqui comigo. Carlos Eduardo, esfriou na região sul e sudeste e a grande pergunta, né? Esse frio veio para ficar, afinal estamos no inverno. Pois é, Thiago, tá um friozinho, parece que até o final de semana, até a quinta-feira fica esse frio, depois sobe um pouquinho e aí vem uma nova massa de ar frio. A gente vai ver todos esses detalhes agora aqui na previsão do tempo. Uma boa noite para você que nos assiste, nos acompanha aqui no Pix News da Pix TV. As temperaturas nos 3 estados do sul desde ontem vêm diminuindo devido à entrada de uma frente fria de fraca intensidade que trouxe alguma chuva e deixou o clima mais parecido com o que nós chamamos aqui no hemisfério sul de inverno. Resumindo, deu uma esfriadinha. E a questão que fica é, por quanto tempo? Foi bem isso que o Thiago me questionou. Bom, no quesito da temperatura, para esta quarta-feira, as condições ficam parecidas com o dia de hoje, variando entre 15 e 20 graus na maioria das regiões. Agora, com relação à chuva, que caiu em pouquíssimas áreas nessa terça, aí sim teremos algumas mudanças, com um aumento nas precipitações. Locais onde chove forte durante a manhã, parte oeste do Rio Grande do Sul, na região entre São Borja e Passo Fundo. Durante a tarde, muitas nuvens cobrindo os 3 estados do sul e as maiores precipitações ficam localizadas em Santa Catarina e no Paraná. Vamos na tela conferir os destaques. Aqui, ó, Santa Cruz do Sul, mínima de 13, máxima de 15 e chove o dia inteiro nessa quarta-feira. Em Criciúma e em Florianópolis, as temperaturas não variam tanto, fica entre 17 e 18 graus, também com chance de chuva durante todo o dia. Na tela eu tenho mais destaques aqui. Joinville, entre 17 e 19 graus. Curitiba, toda a região metropolitana lá de Curitiba, entre 13 e 16. E em Ponta Grossa, também no Paraná, entre 13 e 17. Em toda a região sul, com chuva amanhã. Claro, é uma chuva que pode ser um pouco mais localizada, em alguns momentos sim, outros não, mas é uma estabilidade da quarta-feira vai ser bem maior do que foi na segunda e também nessa terça. Já na quinta, o dia ainda começa com algumas nuvens, mas elas vão se afastando. Com o passar do dia, e até chega a esquentar um pouquinho, pode até cair uma garoa na região metropolitana ali de Curitiba, também no meio oeste catarinense. E durante a noite, no sudeste gaúcho, pode receber uma grande quantidade de chuva. E aí, essa chuva ela pode se espalhar durante a grande parte do dia, durante a noite, mas logo ela vai embora. As demais regiões variam entre períodos de céu nublado e sol aparecendo. Vamos ver o destaque da quinta-feira. Porto Alegre, entre 17 e 25 graus. O sol aparece entre nuvens na quinta-feira, mas já esquenta um pouquinho na quinta. Caxias do Sul, entre 17 e 22, sol entre nuvens. Curitibanos, no meio oeste catarinense, entre 15 e 20 graus. Tem ainda uma chuvinha na região do meio oeste, como a gente falou agora no boletim, mas também pode aparecer um sol. Tenho mais destaques aqui. Blumenau, entre 19 e 23, ali na região do Vale, tem uma estabilidade um pouco maior. Já no litoral paranaense, em Paranaguá, entre 19 e 23 ficam as temperaturas e mais lá para o oeste chega aos 26 e aí sim com menos instabilidade, já com o sol aparecendo. Para o fim de semana, na sexta, as temperaturas continuam amenas, temos instabilidade com chance de chuva ainda na sexta e no sábado, mas no sábado uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e diminui as temperaturas. No domingo, esse frio chega em Santa Catarina e no Paraná. Essa massa que estamos prevendo para o domingo é uma massa de ar frio e seco, então para o domingo não há tanto risco de chuva. Ainda teremos uma grande concentração de nuvens no litoral catarinense, em parte do Paraná, mas a chuva vai dar uma pausa quando chegar esse friozinho. Então assim, um resumo geral, já que eu falei bem rapidinho, bem manezinho hoje, Thiago, é o seguinte: dá uma esquentadinha na quinta,
Na sexta, volta a ficar instável e aí esfria bastante no domingo. Isso aí é as temperaturas do inverno, né? Pois então, e essa instabilidade, né? Que a gente não sabe também se é inverno, às vezes dá um verão, já deu veranico em julho e já deu um começo de agosto bem quente. Vamos ver o que acontece aí ao longo desse mês de agosto. A gente pede sempre para a nossa audiência continuar acompanhando, que sempre a gente vem aqui trazer mais atualizações sobre o tempo. É isso? É isso. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Eduardo. E olha, um estudo publicado nesta segunda-feira atesta que a quantidade de plástico lançada no mar seria muito inferior à estimada até agora pelos cientistas, mas o material descartado seria mais duradouro. Cientistas da Holanda e da Alemanha avaliaram a situação da poluição nos oceanos e publicaram um estudo revelador na revista Nature Geoscience. O estudo mostra que a quantidade de plástico lançada no mar seria muito inferior à estimada até agora, mas o resultado não é tão animador, já que o material descartado seria mais duradouro. Os pesquisadores chegaram a essas conclusões a partir de projeções baseadas em dados de observações do litoral, da superfície e das profundezas dos oceanos. Os autores calcularam que entre 470 mil e 540 mil toneladas de plástico acabam nos oceanos a cada ano. A cifra pode parecer descomunal, mas é bastante inferior aos números entre 4 e 12 milhões de toneladas estimados anteriormente. Em contrapartida, a quantidade de detritos plásticos flutuando no mar, cerca de 3,2 milhões de toneladas, seria muito maior do que a calculada hoje em dia. A boa notícia é que os objetos grandes na superfície são mais fáceis de serem coletados do que os microplásticos. A má é que os plásticos permanecem muito mais tempo no oceano do que se pensava. Bom, essa edição fica por aqui, mas você tem mais informações lá no nosso site pixtv.com.br. Essa edição completa, daqui a pouquinho às 9h30 da noite no nosso canal no YouTube. É só procurar @pixtvhd. Obrigado pela companhia. Amanhã você tem encontro às 8 da noite com o Vinícius Pacheco.